Gabriela e esse é o primeiro episódio do podcast Redatando. Nesse primeiro episódio, a gente vai abordar o tema o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E para discutir esse tema, eu convidei meus 3 amigos que vão se apresentar agora. Oi, gente, meu nome é Ana Luísa. Oxe, só? Oi, gente, eu sou a pessoa maravilhosa que vocês vão ouvir minha voz muito porque eu sou tagarela. Perfeito, ficou naturalzinho. Vai, Só faltou teu nome, né? Ah, eu não falei meu nome? Eu falei meu nome. Isadora. Boa noite, gente. Eu sou o Paulo. Eu quero muito fazer arquitetura e estamos indo. Então, antes de começar a discussão do tema, a Isadora, que não é nem um pouco exibida, vai ler os textos de apoio para ajudar Cara, a gente. né? Sobra pra mim. Ninguém quer, fica comigo. Antes de tudo, já que a Gabriela já começou a gravar, ela não vai cortar essa parte, eu acho essencial deixar isso aqui registrado. Primeiramente, quando a Gabriela ficar famosa, por favor, me pague os meus direitos autorais depois desse vídeo. Obrigada. Né? Famosa, dinheiro, lucro, capitalismo. Texto 1. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio. Elas vivem diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, conturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental é uma pessoa... A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Texto 2. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade, correta e honrada. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de formação e tratamentos precários. Há pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionada a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando o papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina. Tá, então, o que vocês acham que a gente pode tirar desses textos, assim? Bora primeiro tentar analisar um pouco o que cada texto tem a trazer para a gente, né? Aqui a gente vê muito que, por exemplo, ele está trazendo esses conceitos de saúde mental para o nosso cotidiano. E não só deixando mais, tipo, no âmbito mais científico. Por exemplo, quando ele menciona que essas coisas estão mais no dia a dia da vida, mais próximo do que parece, que todas as pessoas estão sujeitas a isso. Isso eu acho que é uma parte muito interessante para a gente poder abordar o nosso texto, para não ficar apenas uma questão tão científica. Foi pelo menos a primeira coisa que eu entendi quando estava lendo esse negócio. O que vocês acham? Sim. Você tem razão. Vai falando. O que eu prestei bastante atenção, o que me lembrou muito, na verdade, na questão quando eu li os textos, foi a quarentena e como ela afetou a gente, a questão dos aumentos que houveram nesse último ano de 2020. E isso está registrado, por exemplo, tem até uma matéria que o Brasil se tornou o país que mais tem transtornos mentais em relação à ansiedade e depressão.
É importante falar que, tipo, a interpretação sobre o tema, né, da redação, que é o estigma. Tipo, o que a gente... Por exemplo, quando eu fiz... Eu acho que todo mundo aqui já fez o texto, tipo, para correção e tudo Sim. mais, provavelmente, né? Quando eu fiz o texto, a única coisa que eu pensei era falar sobre causas. Então, para mim, tipo, eu acho isso muito importante na hora de interpretar um texto, na hora que tu for escrever tua redação. Tu tem que saber Sim, interpretar, né? sim. Porque senão dá merda. E aí, eu só consigo ver esse texto como uma forma que tu só tem que apresentar causas. Tipo, eu não conseguiria Eu já vi fazer Eu diferente. consigo, consequência, eu consigo apresentar causa e consequência, causas. Sim, Paulo. eu vi bem diferente do que Assim, a tua. mas Vai, fala aí, Gabriela, fala aí primeiro, vai. não, é que assim, a gente tem que prestar atenção para o que a redação quer. Ela quer o estigma. Quais são as marcas que essas doenças Vergonha, questão de mentais vergonha. são deixadas pela sociedade? Sim, eu acho que Exatamente. estigma se relaciona mais com a causa dessas marcas, dessas Uhum. feridas, do que com as consequências. Consequências. As Mas consequências eu aí, poderia colocar mais na questão da conclusão, entendeu? Eu poderia utilizar na conclusão as consequências, e a gente tem que lembrar da questão da vergonha, do tabu que teve já no passado em relação a essas doenças, do tratamento delas, verdade. entendeu? Sim. E também tem outra interpretação que teve, que tipo, eu não tive, foi só quando uma professora que falou isso, que é estigma também pode estar associado ao preconceito, como a própria Ana disse, preconceito com a questão dessa população que... População não. Com a população e com os conceitos psicológicos em relação a meio que defender essa causa. Também é muito... qual é a palavra? Não sei a palavra que é, mas tipo, é muito marginalizado essas ideias, as pessoas ainda não têm É muito acesso a preconceito. elas. Uhum. É a questão da É, ignorância também, o preconceito, a falta de informação sobre as doenças, entendeu? As pessoas têm. exatamente. O Sim. tabu mesmo que eu falei, o preconceito, a ignorância. Uhum. Outra coisa que também me chamou muita atenção é que esses estereótipos não existem somente na pessoa do doente mental, mas sim no tratamento dele. Porque a gente E, vê em filmes como, em séries também, como Freud, ou o filme da Anísia da Silveira, como é estereotipado essa imagem de tratamento psiquiátrico que gera medo nas pessoas. Porque é muito retratado de uma forma distorcida, assim, na mídia, apesar de acontecer também alguns tratamentos que não são dignos para as pessoas, mas esse tratamento da mídia Sim, cara. de formar uma imagem tão distorcida, tão... Terrorizar. É, Isso, terrorizar, gera E medo nas pessoas. também a questão de você, eles antigamente tinham a visão de que a pessoa que tinha doença mental ela era diferente das outras, ela tinha que ser tratada diferentemente, entendeu? E isso também às vezes é retratado na mídia como se a pessoa fosse louca, entendeu? Sendo que é uma doença que pode ser tratada. E isso também tem a questão da lei e tudo isso você vê refletido na sociedade. cara, mas eu tenho um ponto muito interessante pra falar sobre isso, só que, haha, não vou falar porque é spoiler. Quando chegar no momento aqui eu falo. Só que eu acho um ponto muito interessante também pra citar, então apressa aí, Gabriela. Quero falar. não, peraí, eu tenho uma coisa para falar. É nisso que a própria Gabriela e a Ana estavam falando. Realmente que essa terrorização do hospital psiquiátrico. Tu pode ver nos filmes, assim, que quando o cara ele fala qualquer coisa normal, tipo, eu comi uma carne do chão. Aí o cara fala bem assim, cara, eu acho que a gente vai te internar. O cara fica doido. É a Verdade. pior coisa do mundo. O que não é. Um hospital psiquiátrico não devia ser visto da forma como é retratado. Como se fosse um hospício, um lugar pra gente louca, o que não é. E também tem muito essa questão que é em paralelo com o hospital psiquiátrico, que é de como as pessoas que têm esses problemas mentais, esses transtornos, e também tem outros problemas mais sérios, como as síndromes, que a gente tem que estabelecer essa diferença para a gente poder entender como funcionam esses conceitos melhor e como abordar isso na redação. Tem a teoria de como a gente deve tratar essas pessoas, que eu até anotei aqui, que eu achei importante, que eu vou só procurar aqui rapidão e vou mostrar para vocês, que é a Mas lembra... desinstitucionalização, que Tá. é o movimento que prega a saída de pessoas com doenças mentais das clínicas que os isola, para poder tratar essas pessoas na comunidade e junto com outras pessoas. Eu acho que é importante discutir essa pauta, porque também pode ser muito usada para a gente construir uma proposta de intervenção. Porque a desinstitucionalização, desculpa, gente, ela é muito... Tá pegando muito força ultimamente, porque principalmente com os remédios.
porque ela estimula a pessoa que tem problema mental a ser tratada ao normal, como ela merece, que nem ser humano, o que é muito importante. Acho que era isso, mais ou menos. Sim, porque a gente percebe que eu até anotei, eu até separei uma psiquiatra que ela fala que o primeiro passo para começar o tratamento de uma doença mental é conversar. Então, a pessoa precisa estar em sociedade, precisa estar ao redor de pessoas que ela ama para poder tratar disso. Ela não pode ser simplesmente isolada, excluída da sociedade, pensando que isso vai, de alguma forma, curar a doença dela. Eu vou discutir isso depois, porque eu separei no repertório sociocultural de um filósofo que eu gosto muito, que ele aborda esse tema de uma maneira bem ampla, bem legal. Depois a gente vai falar sobre isso. Isso que tu falou é muito real, tanto que um dos sintomas que agravam esses problemas de transtornos psicológicos que podem gerar doenças mais graves ainda é o próprio isolamento. Muitas pessoas acham que, por exemplo, se isolando, elas vão conseguir se sentir melhores, mas quando isso só piora o caso delas, porque deixa elas suscetíveis a transtorno como ansiedade, pensamentos incontroláveis, que seria mais o TOC, por assim dizer, o transtorno compulsivo obsessivo, e por aí vai. Na verdade, foi a diretora da Organização Pan-Americana de Saúde, Carissa Etienne, que ela disse que o primeiro passo para obter tratamento é conversar. E uma coisa também do que tu falou, Paulo, a gente vê isso muito por causa da pandemia, né? Os números de doenças mentais aumentaram exponencialmente depois dessa pandemia. Muita gente ficou isolada. Muita gente ficou suscetível à ansiedade, ao estresse, ao extremo com essa questão da pandemia. E isso é meio que um deslize. Deixa a pessoa um caminho, uma beiradinha, para ela poder cair em outras coisas mais pesadas, por assim dizer. Cara, mas eu acho que... Fala. Te interrompi, falei. Tá bom, tu mitou o microfone, então vou falar. É que eu acho que, no caso da pandemia, não é só o isolamento, sabe? É um negócio muito mais profundo. Porque não é só o que tá acontecendo de você se isolar, mas você se isolar e ter que ouvir da televisão que tem gente morrendo à torta e à direita, ter que entrar na rede social e ver que tem gente morrendo, em todo lugar tem gente morrendo e não para de ouvir notícia disso. Então, com a pandemia, é um negócio muito mais sério, sabe? Um negócio muito mais profundo. E a gente não sabe quando vai acabar, né, mano? Tem uma coisa da questão das fases da quarentena que eu faço uma mentoria particular e eles falam muito sobre a questão das fases de uma quarentena. A questão da negação, da fase do desespero, que essa fase é que muitas pessoas ainda estão, que é onde você começa a ter... Não exatamente. Sim, na verdade, você está se situando na realidade e a questão do desespero de como vai se... Essa situação vai acabar, entendeu? Se ela vai acabar, é a questão de você não saber o que vai acontecer amanhã. Isso é que causa desespero nas pessoas e causa ansiedade, entendeu? Porque foi isso que eu senti durante a quarentena toda, o desespero de não saber o que vai acontecer amanhã, entendeu? É o que eu tenho visto, é o que eu tenho visto acontecer bastante. Aí depois dessa fase vem a fase do tédio, que é quando você já se situou na realidade e você já entendeu o que está acontecendo. E a quarta é a consciência, quando você tem a consciência de que aquilo vai passar, talvez não seja logo, mas que você tem que cuidar de si mesmo enquanto está naquela situação, para que não aconteça com você, entendeu? Sim, faz super sentido. Agora, enfim, voltando pro assunto, né, do estigma, tu vai falar alguma coisa, Gabi? A gente já pode começar a apresentar. Não, pode falar. Cara, Então... a gente deu uma separada, tipo, para ficar mais organizado, e eu fiquei com a parte mais, tipo, filmes, séries, mas assim, não sei, entretenimento, menos científica. E eu acho que um bom filme não, vou começar com a pintura, mas uma pintura que todo mundo conhece, todo mundo já viu em todo canto, é o famoso Grito, do Edward alguma coisa assim, Munch. Edvard Munch. Edvard Não sei o nome dele também. Eu achava que era Munch, mas tudo bem. Enfim. Todo mundo conhece essa obra.
E você consegue... Cara, é uma obra muito, muito profunda, porque muita gente fala, tipo, mas é só rabisco. Só que, mano, você olha para aquela imagem e você vê alguém desesperado. E é sobre isso o estigma. É sobre você não conseguir se expressar, gente. É sobre você ser reprimido o tempo todo. E você consegue ver isso também. Não sei se assistem ou não assistem. Independente de assistir ou não assistir o BBB, tá sabendo o que tá acontecendo, que é uma coisa que tem em todo lugar. Com a Juliette, tipo, é uma obra expressionista de tempos atrás, mas que se configura tão bem no cenário atual que é impressionante que a gente consiga usar ela numa redação com a pura naturalidade, porque é atual. É de antes, mas é atual. Tá certo. Tipo, tu pode achar que é um tema muito besta, assim, de se discutir, BBB, mas eu tava dando uma olhada nas principais redações que tem lá, e muitas delas utilizaram o próprio BBB para poder justificar. Isso conta realmente como um repertório, porque aborda a coisa que está acontecendo aqui, e mesmo que o BBB seja uma coisa meio que considerada não tão importante por muita Útil. gente, a gente consegue tentar tirar algumas coisas de lá, sabe? Eu acho que essas coisas não perdem o valor se a gente tenta tirar. Observar as relações humanas. Oi? Sim, gente, porque ali... A gente consegue observar as relações humanas, não é isso? É Sim, porque lá verdade. são humanos. Mas o pior de lá é que São são pessoas, humanos tentando parecer as pessoas mais sensatas do mundo. E isso quebra a realidade como estava no texto. Porque lá Sim, eles os tentam estereótipos. lá eles tentam transparecer outra Sim. coisa. E uma E daí- coisa que eu deixei de falar, a questão do estereótipo da própria pessoa doente. Cara, tem muita gente por aí que tem depressão, tem ansiedade, e tá ali na tua cara, feliz da vida, rindo, entendeu? Contigo, e nunca você vai Uhum. falar que aquela pessoa tem depressão, entendeu? Aí quando alguém vai cara. falar, quando você fala isso pra alguém que você tem depressão, que teve, e você é uma pessoa assim, entendeu? Tem esse tipo de comportamento, você é julgado, fala que é besteira sua, Sim, entendeu? cara. Tem muito isso. E eu mesma passei por essa situação, entendeu? Muita gente não tem sintoma. Tu não pode dizer isso uma pessoa triste. Outra coisa que eu queria te falar Sim. É, ainda sobre a pintura. Que a Isadora falou que o grito, que eu também me lembro que essa pintura ela foi criada no contexto, se não me engano, de uma época Segunda em Guerra, que Primeira o mundo Guerra, estava usando. Acho que é perto da Primeira Guerra. uhum, Eu perto não da tenho Primeira certeza. Guerra. é. Então, nesse contexto, o mundo estava passando por uma transformação muito grande. Então, o principal objetivo dessa vanguarda era transmitir a mudança que o mundo estava passando. E a mudança que o mundo estava passando, que ele transmitiu, foi distorcendo. Literalmente, naquela época, a realidade estava sendo distorcida O na frente. dadaísmo, né? Eu não tenho certeza. Eu só lembro que Entra a parte do era essa dadaísmo explicação que eu também. tinha Uhum. procurado. Então, nas Uma próprias outra. feições da pessoa... Foi mal, Gabriela. Nas próprias Tudo bem. feições da pessoa, tu conseguia ver o quanto ela estava se sentindo, porque tudo parecia distorcido para ela. Eu acho que isso parece muito com o que a gente está vivendo hoje. Tá tudo muito estranho. Uhum. Fala aí, Gabriela, foi mal. Uma outra coisa também que eu reparei nessa pintura que eu estava pesquisando sobre vanguarda e tudo mais esses dias, é que é uma ponte e tem pessoas atrás e, tipo, só tá ele lá e ele tá gritando como se fosse uma representação do interior dele. E, tipo, as pessoas passavam e nem viam. Então, isso sobre as doenças mentais, muita gente não vai ver, porque existe um estereótipo, um padrão, que a pessoa tem que estar de certo jeito, a pessoa tem que sentir de certa forma para poder ser considerada uma doente mental. E o texto 1 fala, por exemplo, que qualquer um pode sentir isso. Qualquer um está suscetível a esse tipo de sentimento, de transtorno. Então, é um padrão que a gente deve quebrar. Sim, cara, tem duas coisas que eu quero falar sobre isso. A primeira é que, tipo, no segundo texto, ele aborda muito sobre o fato de todas as pessoas estarem suscetíveis a esses transtornos. É que muitas pessoas acreditam que esses problemas eles são coisas, assim, muito pesadas, desenvolvidas só por um certo grupo, quando não. A questão do transtorno mental é uma coisa, assim, muito, não simples, mas ela literalmente significa uma constituição da psique, da consciência humana que não é o normal, entendeu? Esse é o significado mais simples. Então, isso significa que é um estado alterado. O que pode ser um estresse, o que pode ser ansiedade, que é muito comum. E aí tem a parte mais pesada, que são os distúrbios, mas que esses podem ser desenvolvidos a partir de coisas leves, a partir de transtornos. Então, a gente tem que levar esse assunto de transtorno, coisas pequenas até de ansiedade, a sério, para ver se eles não estão em excesso na nossa vida. E a segunda coisa que eu queria falar, que é sobre essa questão de transparecer ou não, uma obra que eu vejo muito isso é
Eu quero comer seu pâncreas. Nesse filme, tem uma garota que ela tem uma doença terminal no pâncreas dela, só que durante todo o filme, ela é a pessoa mais viva. Ela não parece triste em nenhum momento. Nenhuma pessoa nunca soube que ela teve essa doença, a não ser o melhor amigo dela. E ninguém soube que ela teve. Não dá pra gente entender o que tá passando na outra cabeça da pessoa se a gente não tentar conversar com ela. É isso que eu queria falar. Gente, eu li uma análise do grito, né? Da pintura O Grito, que fala sobre cada elemento, né? A questão da travessia da ponte, que a pessoa está passando por um momento difícil, as cores que representam a angústia e a solidão, as pessoas atrás na ponte, a indiferença da humanidade em questão dessas doenças, entendeu? Que o tratamento de indiferença. Que muitas pessoas... Eu acho que falando sobre essa questão da indiferença, eu tô lendo agora um livro muito bom, que na verdade ganhou o prêmio Jabuti, que é uma coisa muito importante da literatura aqui, né, no Brasil e tal, e é um livro jornalístico da Daniela Arbex, eu não sei como é que se fala o sobrenome dela, mas é o Holocausto Brasileiro. Ele é um livro super famoso, tanto que, né, até foi premiado, e, cara, ele faz uma coisa muito importante que a nossa sociedade até perdeu esses dias. Quer dizer, perdeu. Que é quantificar vidas. Por exemplo, a gente, com a pandemia, fala, morreram sei lá quantas mil pessoas. E eu tenho certeza que isso não impacta tanta gente quanto você sentar com alguém que perdeu um familiar, como o nosso professor de literatura uma vez falou, Pedro, incrível, que essa relação de te tornar mais próximo te faz conhecer a vida de uma pessoa e com certeza é mais chocante do que números. A propósito, falando nisso, ela conta o Holocausto Brasileiro, ele fala sobre o Hospital Colônia, que teve em Barbacena. Cara, ele é muito importante porque ele mostra como as pessoas de lá não eram só pessoas com problemas psíquicos. As pessoas que viviam lá em condições horríveis, tipo, só lendo para você entender. As pessoas que viviam lá eram renegados, eram filhas que perderam a virgindade antes do casamento, eram pessoas que eles não queriam, que eles queriam ver longe da vista, sabe? Que poluía a cidade. Eu já li algumas passagens desse negócio e, tipo, as pessoas morriam de frio lá. Elas se aglomeravam uma em cima das outras. Gente, pra ter calor. Tomava banho no meio de fezes, bebia a própria urina. E isso deve ter contribuído muito para o estigma. Porque, por exemplo, as pessoas que estavam lá não eram só pessoas com problemas psiquiátricos, que já é uma coisa que é um tabu naquela época, mas eram pessoas que eram renegadas. E isso contribui ao fato, por exemplo, como eram renegados, mais pessoas com problemas mentais botaram tudo no mesmo bolo, e isso só fez aumentar um ódio muito grande, criar um tabu ainda maior, entendeu? Separar mais. Eu não sei se tá fazendo sentido o que eu tô falando. Total. Entendeu? Porque, Foucault... Também fala, Gabi. O Michel Foucault, que é o filósofo que eu vou abordar depois, ele analisa a loucura como uma construção da sociedade. Porque a sociedade vai perceber o que não se encaixa aqui, o que não faz parte do padrão que eu criei. E então, eu vou pegar essas pessoas e vou isolar elas, porque elas podem acabar com essa estabilidade que eu mesma criei, que a minha cultura está tentando criar aqui. Gabriela, sabe, gente, é que eu tô anotando aqui também. Esse daí, ele é sociólogo? É sociólogo que tu falou? Não, ele é filósofo. Filósofo, valeu. Uhum. Outro ponto que eu queria falar é o que a Isadora falou, que faz total sentido, porque o que ela fala, ao mesmo tempo, traz à tona um assunto de como os hospitais eles são meio que retratados de uma forma terrível, eles também são essa bagagem histórica que contribui para as pessoas pensarem que o hospital psiquiátrico é horrível. Porque quando falavam, você vai para o hospital Colônia, a pessoa achava que era a pior coisa do mundo. E naquela época era a pior coisa do mundo. O que demonstra como o Brasil ele dá uma herança ruim para essa questão do estigma. E outra coisa, isso também tem muito a ver com o nosso assunto, porque o tema do assunto é estigmas sociais no Brasil. E isso dá uma ótima contextualização para a gente poder inserir dentro da nossa redação, como uma validação de nossos argumentos.
Então, eu acho que o ponto da Santa Isadora foi perfeita. Gente, a parte que eu fiquei para falar sobre o tema foi a parte da legislação. E a minha pesquisa foi bem voltada para como essas pessoas eram tratadas em relação à lei. E tem uma lei, a Lei número 10.216, de 6 de abril de 2001, que ela fala sobre a responsabilidade do Estado em relação a essas pessoas. Por exemplo, no artigo 3º ela fala: é responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência e saúde aos portadores de transtornos mentais. E no artigo 4º ele fala artigo 4º, primeiro parágrafo, ele fala da questão do tratamento visar com finalidade permanente a reinserção social do paciente em seu meio. Então a gente pode usar isso como uma questão de a pessoa tem aquela doença, mas as pessoas têm tanto preconceito que elas não pensam. Eu vou tratar aquela pessoa para que ela seja reinserida na sociedade, entendeu? Para que ela volte e possa trabalhar, ter uma boa relação com as pessoas, entendeu? O que vocês acham? Pois é, isso entra muito na Sim, parte isso é. do livro, né, do Holocausto, que era só, tipo, mano, vai pra lá e Só nunca mais quero deixa saber elas da minha vida. lá Pois é. Exatamente. Cara, E ele fala da eu acho questão que de esse você pensamento... não... Desculpa, Paulo, pode falar. Não, Ela eu que até tava sabotou. falando. Fala, Não, termina de falar, foi eu só mal. ia falar da questão de as pessoas terem a obrigação de não serem preconceituosas com esse tipo de pessoa, não só pela questão da ética, entendeu? Mas por questão da lei, na própria lei está escrito isso, que a sociedade tem que ter participação na vida dessas pessoas para que elas sejam reinseridas, porque muita gente, por exemplo, que tem problemas não somente mental, é um problema mental também, de saúde mental, que é considerado o alcoolismo, dependência química, muita gente, quando vai ser contratado numa empresa, ela sofre preconceito, porque teve problema de alcoolismo, dependência química. Cara, a pessoa passou por aquele momento da vida dela, foi um momento complicado, mas ela passou por um tratamento e foi não é o termo curado, mas não é curado, seria bora usar curado, mas Estabilizado. isso, ela foi estabilizada, entendeu? Ela já passou por aquele momento, entendeu? Então, por que ainda ter preconceito com essas pessoas, entendeu? Sim. Pessoas que já tiveram essas doenças, por que ter esse preconceito? Eu quero pegar... Por causa da falta de informação. Exatamente, a ignorância, esse é o problema da sociedade em relação a esse tema, é a ignorância, entendeu? Porque o preconceito, entendeu? Preconceito, antes do conceito. Como é que você vai julgar uma pessoa antes de saber por o que ela passou? Faz total sentido. Uma coisa que eu queria falar, pegando desse teu ponto, que é principalmente a questão de reinserir a pessoa na sociedade. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, porque tipo, eu estava pesquisando sobre o significado do que é um transtorno, um distúrbio, e eu não sei muito bem, assim, claro que eu não sou especialista nem nada, estou estudando ainda na escola, mas eu queria destacar que, por exemplo, essas pessoas que passam por transtornos sérios, distúrbios sérios, e, por exemplo, um distúrbio, pelo que eu li, gente, no caso, eles se referem a uma quantidade de sintomas que se referem a um quadro clínico que ainda não tem uma resposta concreta. Ou seja, não tem, de fato, uma cura para isso, entende? Por exemplo, essa desordem mental, se a gente pode chamar desse jeito, ela pode acompanhar essa pessoa pelo resto da vida dela. Então, ela não vai ser curada, ela vai ser estabilizada e ela precisa ser inserida na sociedade com esse conceito. É para isso que, por exemplo, tem um método que a gente pode também usar isso como uma proposta de intervenção para essa redação, que é o tratamento comunitário assertivo. Que esse aqui eu achei muito legal, que eu vi no site do Hospital de Santa Mônica, que ele trata, que é o TCA. Eu peguei, Tratamento eu vi muita comunitivo informação assertivo. lá também. Então se tu quiser falar ela, pode falar, eu posso parar. Gente, alguém repete? Se quiser usar ela mais na frente. Ainda não ouvi. Repete devagar. Foi mal. Desculpa, minha dicção é terrível. TCA, Tratamento Comunitário Assertivo. Agora! Que esse é tipo um tratamento que ele é feito por uma equipe de pessoas multifuncional, multidisciplinar, que busca tratar a pessoa na própria casa dela ou nas vizinhanças, o que é adequado se a gente quer reinserir essas populações. Exatamente. E outra coisa, gente, por exemplo, quando uma pessoa tem depressão, ansiedade,
o próprio, dependendo de quem diagnosticou, normalmente o psiquiatra ou o neurologista, ele vai falar que você tem que fazer não somente o tratamento com remédios, mas também você tem que ir ao psicólogo, fazer esportes para melhorar, entendeu? Não é só tomar remédios e ficar dentro de casa, entendeu? Você tem que interagir com a sociedade de forma que você consiga se reinserir nela. Isso aí que você falou do social é perfeito, porque ela vai vai estimular a pessoa a fazer isso. Ela não tem que fazer isso sozinha, entendeu? E realmente é obrigação da sociedade fazer esse tipo de coisa. Ela usa bastante do conceito de terapia comportamental, que nem tu falou, que ela busca estabelecer na pessoa novos atos para ela modificar o jeito como ela pensa das coisas, não somente por remédios e um tratamento assim, mas por ação mesmo, hábito da vida dela. No caso, por exemplo, até se inserir na própria sociedade, pode ser uma mudança de hábito benéfica. Gabi, tá viva? Eu vou falar aqui de um que eu acho super importante falar, porque o Paulo, que lê minhas redações, lê em toda a redação. Toda a redação esse cara, gente. Por sinal, se eu pegar uma redação minha, ele vai saber que é minha, porque ela começa sempre assim. Gargalha, ri, num riso de tormenta. Cara, eu não aguento mais poema. Toda vez. Toda vez. Se não tá na introdução, tá no meio lá do negócio. Cara, ai, meu Deus. Esse poema é incrível. Se chama Acróbata, ou Acrobata da Dor, porque tem dupla prosódia. E é do Cruz e Souza. Ai, gente, eu sou chique aqui, né? É mentira, já pensou se eu tô errada? Ai, meu Deus. É do Cruz e Souza. E, cara, essa frase, ela é muito impactante. E só de tu leres ela, tu já entende que daqui pra frente já vai vir porrada, mano. Tipo, mano, é um negócio todo. O cara falando de... Pesquisa. Não, pesquisa. Não, fica com esse spoiler e pesquisa. Por que você não recita esse poema agora? Porque o Paulo tá me chamando de puxa-saco. Não, fala aí. Agora fala esse poema, já que tu ama tanto, eu quero ver se tu é de verdade. Recita todo esse poema, todas as palavras. Se tu errar alguma coisa... Não, gente, sou tímida. Não gosta, de verdade. Se tu é de verdade, bora. Gente, se eu aqui já comunicando com as pessoas normalmente já posso encantar, imagina se eu estiver recitando um poema. Não. Alguém tira a Isadora dessa reunião, por favor. A minha voz de anjo encanta mundo. Alguém tira. Ok, eu queria começar agora outro nível de discussão. Porque eu peguei um dado da Organização Mundial de Saúde, da OMS, que é um pouco famosa por aí, que diz que a depressão e a ansiedade possuem um impacto econômico global de $1 bilhão por ano. Agora, eu queria que a gente discutisse um pouco por que isso acontece. Porque isso me assustou e até me surpreendeu muito, porque não é o que a gente para para pensar muitas vezes. A gente só pensa nas causas das doenças mentais, nos estigmas, a gente não para para pensar as consequências. No que isso causa. Ai, Ana Luísa, eu sei que tu tá empolgada. Vai, te solta. Gente, é que vocês não estão vendo, mas ela quer muito falar isso. Vai, fala. Sim, gente, porque eu amo política e economia, tá? Eu tenho isso. Seguinte, se você tá doente, se você não tem... você tá muito mal... Cara, trabalhar envolve você se relacionar com pessoas. Como é que você vai se relacionar com alguém se nem você mesma está bem? Entendeu? Se nem você mesmo está bem. Então, tem muito a ver com também o estigma, né? A vergonha que as pessoas têm de revelar isso. Por exemplo, se eu estou no trabalho e eu preciso fazer um tratamento de depressão, algo assim, tenho que ter horário para ir psicólogo, alguma coisa assim. Tem gente que não vai entender esse tipo de situação, vai ter preconceito, entendeu? A gente sempre vai entrar nesse tema na questão do preconceito, não adianta, não tem como fugir, até mesmo na economia. Pessoas deixam de trabalhar para se tratarem, porque como é que você vai tratar com pessoas se você não está bem? Também tem essa concepção distorcida que pessoas com doença mental, elas não têm aquela capacidade mais de ter um rendimento bom no trabalho. E realmente isso faz parte, mas é um preconceito, é um estereótipo, de qualquer forma.
Tem essa questão Esse do... ponto posso falar rapidinho? Beleza. Claro. Esse ponto é bem delicado. Essa parte que a Gabriela falou, que, por exemplo, que uma pessoa que ela tem transtorno mental, ela não é tão adequada para trabalhar. Porque, tipo, querendo ou não, em parte isso é verdade, e em parte isso também não é verdade. Porque, por exemplo, uma pessoa que... Eu acho que a maior parte desse problema que causa toda essa perca econômica que o mundo sofre, com mais de 1 bilhão, por questão de depressão, essas coisas, é porque essas pessoas, quando elas entram nesses quadros e elas não têm tratamento adequado, a vida delas acaba, por assim dizer. E eu queria trazer isso para um mundo mais micro, porque eu acho que é mais fácil da gente entender, por exemplo, com exemplificações e coisas do tipo, que nem a Isadora falou, porque precisamos só quantizar e falar, tipo, não dá para a gente ter uma noção do que é isso, mas eu acho que trazendo para uma coisa mais pessoal, para personagens, por exemplo, a gente pode entender. Isso é uma coisa que eu aprendi muito numa obra chamada, por exemplo, A Voz do Silêncio, que é uma obra, tipo, muito boa, que trata sobre um garoto que, por exemplo, sofreu muito com ansiedade por conta do que ele fez no passado. Só que nisso eu gosto como ela retrata que a vida desse garoto mudou completamente. Ela seguiu por outro caminho. Ele perdeu a paixão que ele queria, perdeu todos os amigos dele, ele perdeu tudo que ele tinha porque ele fez coisas ruins. E ele passou a sofrer com ansiedade. Ele começou a achar que as pessoas não gostavam dele. Só que, eu te pergunto, como é que, por exemplo, uma pessoa dessa ela vai conseguir ter força para trabalhar, entendeu? A questão é como ela afeta as pessoas no dia a dia. São coisas muito pequenas que podem destruir as pessoas, assim. Eu acho que essa é a principal causa desse problema, dessa perca que a gente tem. As partes que eu vi desse filme eu gostei demais, viu? Eu recomendo muito esse filme. Eu Não, não são te 3 perdoei porque horas tu de filme. dormiu no filme. Não são Eu 3 horas de nunca filme? durmo em filme. Não, ela nunca dorme, só na metade do filme inteiro. A única coisa que a Gabriela pega no cinema são os créditos. Os créditos e os trailers. Não dá pra dizer que ela não dormiu no filme se ela não assistiu o filme porque tava dormindo. Porque ela nem sabe que tá assistindo. Revelações. Gente, a questão do rendimento que você falou, né, Gabi? Por exemplo, tem muita gente. Vamos levar também para o âmbito dos jovens, né? Porque, querendo ou não, quem faz essas gerações são jovens da nossa idade. A gente tem a questão do colégio, as nossas questões pessoais, muita gente que passa por problemas familiares, isso causa, de certa forma, um déficit no desempenho das pessoas, entendeu? Só que desempenho em questões diferentes. Por exemplo, tem pessoas que já vão, ao invés de terem um desempenho ruim, elas terão um desempenho muito melhor, porque aquilo vai ser eu não quero falar essa palavra, mas seria a válvula de escape daquela pessoa, entendeu? Ela vai usar aquilo como válvula de escape. Então, essa questão da redução de produtividade depende muito da causa da depressão, da ansiedade, do transtorno mental em geral. Uhum. Eu acho muito interessante, rapidão, Paulo, falar sobre isso, porque foi justamente o que eu falei na minha redação. Foi para onde eu puxei o eixo da minha redação. Até porque, eu sou uma adolescente e eu quero falar sobre uma coisa que torna perto para mim, né? Porque fica mais fácil de se comunicar com o texto, de conseguir se expressar. Então, isso é uma dica muito boa, né? Trazer o mais próximo possível para o teu âmbito, para que tu entendas e etc. E justamente foi isso que eu coloquei. Eu coloquei 2 causas, né? Aí a primeira foi a negligência e a segunda foi o tratamento. E como tu falou, me deu tipo... E não só a questão de você trazer para você mesma, para as pessoas entenderem o seu ponto de vista, entendeu? Daquele assunto, de como o que as pessoas realmente passam em relação a esses quadros, entendeu? Uhum. Cara, faz total sentido. E nisso, questão dos jovens, que tu tocou nesse ponto, eu também queria chegar em algum momento nisso, que eu não sabia quando ia chegar lá e como. Mas eu também queria falar muito sobre essa questão dos jovens. Por exemplo, eu acho que até a Gabriel também pegou esses dados, que eu acho que a gente viu a mesma reportagem da Santa Mônica, que é sobre os dados da OMS também, que é em relação às jovens, principalmente. Segundo a OMS, as doenças mentais, elas afetam mais de 6 indivíduos... afetam 1 em cada 6 indivíduos, foi mal, gente, que eu tava lendo minha anotação, com idade entre 10 e 19 anos. Ou seja, a cada 6 pessoas, uma de entre 10 e 19 anos tem um problema mental.
as condições de saúde mental representam 16% de toda a incidência de todo mundo, assim, contando, entre as pessoas entre 10 e 19 anos, comparado com todas as outras faixas etárias. O nível de problemas nessas pessoas é absurdo. Os problemas começam a surgir, segundo a OMS, perto dos 14 anos. E, em consequência disso, claramente, tipo, não é 100% direto, mas é uma coisa que dá para a gente deduzir, que é da Organização Pan-Americana, um dado que eu acho que alguém já mencionou aqui, que é, por exemplo, que o suicídio ele é a terceira maior causa de morte entre as pessoas de 15 a 19 anos. Ou seja, por mais que não 29. seja 100% relacionado, 15 a 29, beleza. Acho que eu anotei errado, então. Coloquei 19. Ele é muito comum em pessoas mais jovens, o que também é muito comum a questão dos transtornos mentais. Então, tem uma conexão aí. Agora, tipo, a pergunta que tem que se fazer é o porquê dessas pessoas mais jovens, elas são tão mais afetadas assim. Aí eu queria jogar essa aqui para você, essa bomba. Quero ver quem sabe. Me diz aí, redação. Mano, Assim, isso foi uma... falei, Gabs. no que você estava falando, eu pensei muito naquele conceito de sociedade de desempenho do Byung-Chul Han. Vocês conhecem? Sabem, né? Não. Não sei. Não? Fala aí pra gente, Gabi. Fala pra gente, Gabi. Fala pra gente. Eu acho engraçado Então, que a Gabi fala com uma segurança. Vocês sabem, né? Não. É aquele conceito que a pessoa só é, tipo, assim, merecedora se ela trabalhar 20 horas por dia, se ela acordar 4 horas da manhã e dormir às meia-noite, tipo, como se o valor da pessoa fosse resumido no desempenho dela, tipo, na quantidade de No rendimento dela. sacrifício, Só que né? Na quantidade de sacrifício que ela faz. isso. E isso acarreta muitos problemas de saúde mental. Tanto que na faculdade de medicina, que a gente sabe que é uma das faculdades mais concorridas, mais de carga horária mais pesada, o índice de suicídio é maior do que qualquer outra faculdade. Então, tu pode associar essas duas coisas, assim. Ah, tá. Não, também, entendi. Cara, isso eu concordo 100%, porque, tipo, eu tenho contato com isso, com gente que trabalha, vulgo minha irmã, e tem muitos casos, assim, que são realmente muito tristes, assim, que acontecem. Muitas situações, assim, que tem que enfrentar que, por exemplo, eu nunca vou ser capaz disso, nunca. Enfrentar essas situações perigosas. Inclusive agora, nesse caso da pandemia, em que mostra principalmente a atuação das pessoas que estão na área da saúde, na linha de frente, o quanto elas estão tendo que lidar com esse tipo de situação, por exemplo, ver os próprios colegas morrerem, é uma coisa muito pesada que eu não saberia lidar. Aí, tipo, acho que faz total sentido, sim, essa associação que tu falou. Cara, mas eu acho que a parte da Gabi, ela pesou mais pro lado do estudo, mais pro lado da cobrança. O que eu vejo Do muito trabalho também também. é que, por sinal, eu coloquei até na redação, né? Que, cara, isso também relaciona com aquela questão como é o nome? Que tá tendo um prejuízo econômico. Por quê? Porque tu entra numa faculdade que já exige muito de ti. Tipo, tu já demora muito pra entrar na faculdade, já tem uma pressão falando, vai, tu precisa. Porque se tu não A for isso, tu saúde não vai ser nada. mental desgastada antes da gente entrar na E faculdade, aí, né? quando tu já entra desmotivado, mano, porque às vezes nem é isso que tu quer. E aí tu se torna um profissional que não quer trabalhar. E isso, cara, como é que uma pessoa que não quer trabalhar vai movimentar o capital? Não vai, mano. Assim a sociedade vai ficando cada vez mais Nossa, parada, cada cara, vez. sim. Não é? Eu queria muito falar sobre isso também. Exatamente. E também a questão de a própria sociedade ter gastos, entendeu? Tudo bem você ter gastos com as pessoas que têm o tratamento da saúde mental, não sei o quê, mas tem muita gente que. Caraca, eu esqueci o que eu ia falar, gente. A Eu parada é que falei nunca se besteira. cura, né? Porque quando faz um negócio desse, tipo, só mal feito, assim, mais ou menos, tipo, só pra Sim, dizer que cara. fez, nunca cura. E isso fica gastando a pessoa, gastando Sim, dinheiro, cara. gastando Nossa, tempo. e é isso que eu queria falar. Isadora, tu falou a palavra certa, gasto. Eu acho que essa é a palavra que define bem, porque, por exemplo, eu queria muito chegar nesse tema aqui, que eu acho que era a parte principal que eu queria falar aqui sobre isso. E por exemplo, o contexto não só econômico, mas social que a gente encontra assim, na sociedade global, assim, no mundo. Porque eu não sei se é só eu, mas eu acho muito estranho o que está acontecendo. Por exemplo, as pessoas ficando cada vez mais cansadas, assim dizer, cada vez mais decepcionadas. Eu não sei se isso é só um sentimento que eu tenho, mas eu acho que isso Não, é eu muito também comum. acho.
Também acho. Eu vejo isso, principalmente num cara da internet que fala muito sobre isso, que é o Ludo Viajante, que aborda sobre esses assuntos, sobre o problema da modernidade, principalmente na questão da saúde mental. Porque é o seguinte, eu vi isso também em uma pesquisa sobre psicologia, que o nosso cérebro ele está acostumado às experiências de vida de mais de 150 mil anos atrás, nosso surgimento da nossa espécie. No caso, a gente estava usando o estresse como um mecanismo para a gente poder sobreviver. Por exemplo, em situações ruins, a gente encontrava no estresse como um sinal para a gente mudar. Só que no caso da modernidade, que é coisa que o Ludo fala muito, mas também é uma teoria de verdade, é que na sociedade atual, os problemas eles passam a ser muito mais comuns, e ou seja, eles não matam a gente, mas eles estão lá, e eles provocam a mesma liberação de nível de estresse, o que faz a gente ficar acumulado com esse estresse, o que faz a gente não saber como direcionar esse estresse, o que faz a gente ter esse Como não sentimento de... lidar, como lidar, né? Exatamente, Sim, desse aí isso vai bloqueado. causar os transtornos mentais. E em termo econômico, gente, os gastos com isso são muito grandes, entendeu? E ainda tem a questão dos tratamentos os tratamentos que são mal feitos, entendeu? A questão que você falou mais cedo, de a pessoa não fazer o tratamento completamente, justamente por conta do preconceito. O próprio Barbacenas, né? Tipo, a pessoa é um exemplo de falta de infraestrutura do governo Exatamente. em estabelecer essa coisa, o que mostra que a gente precisa melhorar muito, por mais que tenha sido muito antigamente. Eu acho que uma coisa também que pode ter a ver com o que o Paulo falou é que nossa sociedade, a gente está acostumado a ter as coisas assim, nossa mão. As coisas são muito fáceis, tem a internet, tem a tecnologia. Então, quando a gente se depara com um problema que a gente não consegue solucionar, por exemplo, nossa saúde mental, isso assusta muito as pessoas. Então, provoca mais problemas ainda, porque a gente está acostumado a ter as coisas mais fáceis. Só que a gente está acostumado a viver no modo rápido. A gente não se acostumou a viver no modo instantâneo. de... Isso que tu falou é Isso. total real. Chaplin Isso é a própria fragmentação da atenção. Eu lembro de ter lido isso no enunciado de prova, eu fui pesquisar sobre isso, que é, por exemplo, até mesmo hoje, eu não vou mentir que a gente teve aula de sociologia, que ela falou sobre a questão do efeito do que é o conhecimento para a diferença do que é a informação. Por exemplo, na era de hoje, a gente tem muito acesso à informação o tempo todo, só que a gente não sabe como organizar essas informações para a gente poder construir um conhecimento. E a gente também não sabe a questão da veracidade das informações, o que acaba deixando a gente sobrecarregado também. É complicado esse negócio. E deixa a nossa atenção fragmentada. Foi mal. Tu pode só repetir rapidinho, porque eu não anotei. O que Oi, tu o quê? falou? Repetiu o quê? Fragmentação do quê? Fragmentação da atenção. Está relacionada a quanto a gente tem a informação tão rapidamente. É a questão da globalização também, né? O mundo não sei se vocês sabem, vocês já perceberam assim, quando os nossos avós falam pra gente de antigamente, parece que eles tinham mais tempo para fazer as coisas, entendeu? Hoje em dia é tudo tão corrido que a gente fica tão sobrecarregado, sabe? É tarefa de casa, é curso, é vestibular, é informação, é jornal, tem que ler, tem que fazer um monte de coisa, tem que estudar, tem que fazer as coisas de casa. Cara, tanta coisa e não acaba tem não tempo nada, pra fazer, exatamente. E quando você não faz nada, você fica desesperado. Gente, quando eu acordo atrasada, gente, eu tenho horário pra dormir pra acordar. Se eu dormir depois do horário ou acordar depois do horário, eu fico desesperada, porque eu falo, eu perdi um dia, como é que eu vou fazer pra ver o conteúdo e ver tudo que eu ia ver hoje, amanhã? Como é que eu vou reprogramar tudo isso, entendeu? Tu tem 16 anos. Entendeu? Não faz sentido Exatamente, se preocupar cara. desse jeito. Às vezes eu me pergunto se eu tenho que dormir. Porque não dá tempo, mano. Eu falei assim, cara, eu queria que o dia tivesse 28 horas, porque ia ser perfeito pra mim. Ia dar tempo de eu dormir e de fazer um monte de coisa ainda. É muito estranho que, por exemplo, a gente acha errado um dia sem fazer nada. Isso é esquisito. Isso é muito esquisito. Exatamente. Para as pessoas que não têm... a gente está muito acostumado com essa questão de ter que se distrair, ter que fazer alguma coisa para poder se sentir bem. Acho isso muito... Sim. E não é tipo eu lembro quando... alguma coisa. É a coisa, né? Exato. Tem que ser produtivo.
Entendeu? Por exemplo, quando eu era criança, gente, eu passava 2, 3 horas com o livro na mão e terminava um livro em um dia. Hoje em dia, eu demoro 2 semanas para terminar de ler um livro porque eu não tenho tempo de ler. Eu passo, no máximo, 1 hora lendo no meu dia. No máximo, estourando. Isso se eu tiver tempo de ler. Cara, eu Mas, terminei gente, um conto em um mês. Um bora conto. falar de parar de ficar falando dos nossos problemas que a gente tem, porque a gente tá excluindo a Gabs, Gabi, porque corta. é uma máquina. Ela Corta. não para. Gabi também. A Gabi é máquina. Não. Eu Não, tenho mano, que a falar Gabi é alguma coisa do meu máquina. dia a dia? Lógico. Porque a Gabriela não tem, mano. Todo Ela mundo acorda, se entregando aqui, mano. A Gabriela só acorda, estuda. ela fica pensando, vocês têm Gabi, problemas? quando você acorda meio-dia? Claro que não! Eu também, tipo... Então fala aí, se abre. Gente, máquinas também têm sentimento. Exatamente, Assim, máquinas têm sentimento. eu não sou uma máquina. Com licença. Tipo, não, assim, eu encontrei um mecanismo para me sentir bem durante o meu dia. Porque, tipo assim, é muita carga horária, é muita coisa que eu tenho que fazer. Eu passo o dia na escola, vou pro cursinho, aí ainda tenho que estudar para o vestibular, que tem os meus estudos separados do cursinho. Então, eu encontro distrações no meu dia, assim, pequenos gatilhos de felicidade, sabe? Tipo assim, quando eu vou tomar banho, eu passo 1 hora no banheiro. Mas o que eu tô fazendo no banheiro? Eu tô cantando minhas músicas favoritas, eu tô dançando, eu tô aliviando o meu estresse, eu tô pensando nas coisas que eu não penso durante o meu dia. Então, essa é a minha maneira de sentir bem durante o meu dia. Essa é a única maneira que eu tenho para não pirar a mente, entende? Cara, isso é Sabe até um qual é o fato problema? importante. Rapidão, Vai, isso é até um fato Isa. legal para citar na redação, que tem uma sobrecarga muito grande para no final do dia você ouvir que você não está fazendo menos do que a sua obrigação. Exatamente. Sim, Eu gente, acho isso muito legal para colocar numa redação, mano. Isso é incrível. Você Isso tocou num se ponto. encaixa muito com a sociedade de desempenho do Byung Chun que eu falei ainda agora. Pesquisa Agora, depois, é bem bacana. Fala E um o que pouco acontece sobre quando a pessoa gosta de estudar, entendeu, gente? E aí o que tem que acontece com estudar essa mais. vida. Cara, o sonho da minha vida, eu vou contar aqui, vou me abrir para todo mundo que tá ouvindo o meu sonho, para todo mundo que quer ouvir. O meu maior sonho da minha vida é eu me enterrar em algum buraco assim e que me tragam comida 3 vezes por dia. É só isso que eu quero. Não, Paulo. Não, cara. Você vive em outro universo, eu acho. Paulo sendo coelho. Tá, Sim, aí, gente, Paulo Coelho. Ok, gente, eu Alguém acho que entendeu? a gente fugiu. A gente eu fugiu um pouco do tema agora. Sim, eu queria voltar ao Então, tema e eu queria fazer uma sugestão do que a gente podia tratar agora, que é, por exemplo, sugerir argumentos, assim, de fato, de como a gente construiria nossos parágrafos de Nosso texto, né? desenvolvimento. Que é Sim. que eu tenho mais problema, assim, de construir, é o desenvolvimento. Por exemplo, a tese nem tanto, mas a gente pode começar discutindo da tese até chegar ao desenvolvimento. O que vocês acham? Incluindo tu, Gabi, que é tipo o host. sim, vamos. Então, eu separei algumas ideias de tese aqui que a gente já falou muito, assim, discutindo, mas seria bom colocar em tópicos, assim, de ideias. Então, eu separei a primeira. As doenças mentais são um tabu, que a gente prefere não discutir sobre. A falta de informações sobre as doenças mentais é um problema também. E as doenças mentais são minimizadas na sociedade, afastando os que sofrem com elas. E existe um estigma que, para algo ser considerado uma doença e ser levado a sério de verdade, precisa ter um sintoma físico, o que muitas doenças mentais, como a depressão, têm, mas muitas pessoas ainda veem essas doenças mentais, como depressão, ansiedade, como falta de vontade, ou tristeza, ou outros É estereótipos. questão de sintoma e sinal, entendeu? É porque sintoma é uma coisa, sinal é outra. Sintoma é uma coisa que só você sente e você relata para o seu médico, alguma coisa assim. E o sinal é o que a pessoa vê, e é isso que a sociedade quer que nós mostremos sinais, entendeu? Não só que nós... Nossa, esqueci o que eu ia falar. Que nós estejamos escondendo, né? Essas coisas. Cara, então, já que a gente está falando sobre como colocar na redação, eu acho que na introdução eu já teria colocado como contextualização o filme Coringa. Porque, mano, Coringa é um filme que, se tu fragmentar ele, certamente tu vai ter vários eixos temáticos, mas ele é muito, muito forte nessa parte que a gente falou. Muito rico, muito rico. Mano, muito bom. E muito bom, né? Foi E maravilhoso. foi um clichê, e foi mais um filme que eu dormi na primeira vez que eu vi, mas tudo bem.
E E é Don por isso que a Quixote. Gabriela não pode ir no cinema, né? E Don Quixote, gente. Eu começaria contextualizando Don Quixote citando a frase do Miguel de Cervantes. Eu começaria assim, e depois, essa seria a minha introdução. Faria meus argumentos a questão da falta de informação, a ignorância, o preconceito. E depois, o segundo argumento seria como as pessoas. A questão do estereótipo das pessoas. E faria a minha conclusão com a legislação, abordando a legislação e as campanhas, entendeu? A obrigação que o Estado tem de dar apoio a essas pessoas. Eu esqueci a Amparar. palavra. Uhum. Amparar, De auxiliar. amparar isso, o amparo. Bom, Eu esqueci a palavra. falta eu, né? Então eu começaria tipo minha introdução com um ganchinho, que eu acho que vocês já sabem quais são esse ganchinho. É óbvio que eu vou falar do filme A Voz do Silêncio na minha introdução. Sobre, por exemplo, sobre como se eles soubessem tratamentos e formas de entender aquilo, eles poderiam ter se tratado melhor, eles não teriam chegado na situação que eles chegaram, que eu não vou dar um spoiler, vão assistir o filme. Ah, tá. Depois disso, eu construí minha tese, que eu falaria que, principalmente o Brasil ainda enfrenta, por exemplo, muitos desafios em relação a poder instituir uma boa sistema de tratamento. Eu trabalhei meus argumentos como sendo eles que essa questão da saúde mental no Brasil, ela é uma problemática porque ela pode se... Eu não sei muito bem dizer. É que eu trabalhei mais com uma causa e consequência. Eu pensei mais na causa, que eu pensaria por causa da razão histórica, porque a gente não tem investimento na educação, principalmente nesse quesito, muito no Brasil. Aí eu destacaria as consequências, que seria, eu acho, que o segundo argumento. No caso, seriam esses problemas de, por exemplo, a pessoa não saber o que ela sente para ela poder se tratar. Como é que uma pessoa que não sabe o que sente vai como se tratar? Eu abordaria esses problemas econômicos, que nem a Gabi e a Ana falaram, que é muito problemático, eles adoram também. E acho que era assim que eu ia fazer. Aí, ao pouco, sustentando meus argumentos e colocando exemplos. Eu acho que eu ia colocar o BBB, sabe? Tipo, porque, sei lá, eu acho que eu ia gostar de usar, mas só para validar meu argumento. Eu acho que eu faria assim. Uhum. E tu, Gabi? Eu posso falar? Vai, Gabi. Vai. Depois eu falo. Pode falar, Gabi. Então, eu ia começar falando do contexto atual da pandemia. Tipo, o efeito que a pandemia teve sobre a questão da saúde mental. Ansiedade. Vai ser algo mais atual, assim, já que todo mundo falou histórico e tudo mais. E aí eu basearia meus argumentos no estereótipo do tratamento psiquiátrico, e eu também falaria do tratamento da sociedade em relação aos doentes, o julgamento, os estereótipos, a falta de informação. E para validar esses argumentos, para sustentar, eu usaria o Michel Foucault no segundo, da Tratamento da Sociedade, e no primeiro eu usaria o filme Nise, O Coração da Loucura, que é um filme que todo mundo deveria ver, porque é muito, muito, muito bom. Nesse tu não dormiu, né, mano? Oi? Nesse tu não dormiu, né? Não. Seguinte, não, ela dormiu e foi pesquisar a sinopse depois. Mentira. Eu quero falar um pouco desse filme, que eu sou muito animada. Eu amo essa mulher, sério. Então, essa Anísia da Silveira foi uma psiquiatra brasileira que ela basicamente revolucionou a psiquiatria brasileira. Então, ela usava a arte como forma de tratamento dos doentes. Porque ela chegou no hospital, como o filme contextualiza, e ela se deparou com tratamentos como trepanação, tratamento de choque, lobotomia, e ela percebeu que não era o que ela queria, e ela era a única mulher no hospital. Então, ela foi para uma área mais afastada, que era voltada para a terapia ocupacional. Então, esses doentes, além de serem excluídos da sociedade, eram excluídos no próprio hospital. Então, ela ficou encarregada dessas pessoas. E aí, ela percebeu que eles tinham dons artísticos,
não eram bem dons artísticos, eles conseguiriam expressar por meio da arte, porque por meio da linguagem, assim, falada, escrita, eles não conseguiam. Então, essas pessoas não tinham contato com nenhum tipo de aula de arte, aula de literatura, mas eles tiveram quadros que foram expostos em museus. E ela percebeu que isso era uma ótima forma de tratar esses doentes e de reinseri-los na sociedade também. Então, Foi assistam o muito filme, é bonito. muito bom. Foi muito bonito isso que tu falou. Eu não sei se isso é preconceituoso que eu vou falar agora, gente. Então, eu já peço desculpas de antemão, beleza? Porque é assim, cara, a gente vive e aprende. Que é a parada do Van Gogh. Que ele também era um cara que ele também tinha determinados transtornos psicológicos. E como eu falo muito dessa questão de arte, eu lembrei disso. Eu não sei se está errado associar isso, mas eu sei que os quadros dele, a gente consegue ver a expressividade toda que ele queria colocar naquilo. Ou seja, por mais que ele tivesse, por exemplo, um transtorno que fosse meio que ruim para ele conseguia se expressar e conseguia fazer se entender e fazer uma coisa bonita mesmo com isso, o que prova que não tem nada a ver essa questão de associar essas pessoas com determinadas incapacidades. E outra, segundo esse filme que a Gabriela falou, já é uma ótima outra possível proposta de intervenção, que é, por exemplo, utilizar essas pessoas em atividades recreativas diferentes, como a pintura, a arte, mas também pode ser a questão da música. Olha só um poema que me veio à minha cabeça agora, tipo, eu estava fazendo uma prova do Enem e eu lembrei de um poema, de uma questão que era uma mulher, que ela contou o relato dela em um hospício. Aí, nesse relato, ela vê todas as pessoas com tristes, decaídas, definhandos. Era um presídio feminino, se eu não me engano. Presídio não, é um lugar para pessoas com problemas mentais. Aí, nisso, eu não lembro direito, era uma questão. Eu só queria destacar que, por exemplo, quando ela ouviu uma das pessoas que tinha problemas de memória cantar, todas as outras mulheres que estavam lá junto com elas, que pareciam tristes, por um momento elas conseguiram pegar de volta o brilho que ela tinha nos olhos dela, entendeu? Como se, por exemplo, a arte fosse um meio para que a pessoa ela pudesse meio que se estabilizar, o que é muito, pelo menos eu acredito que é isso. É uma terapia, não é? É um tipo de... uma abordagem diferente do tratamento das pessoas. E outra coisa, tem muita gente que não vai se expressar por meio de palavras. Tenho muita gente que tem essa dificuldade de expressar os seus sentimentos, o que realmente sente em relação à ansiedade, em relação à depressão, que são os principais temas atuais, entendeu? Tem gente que não consegue, então tem muita gente que gosta de escrever, tem muita gente que gosta de desenhar. Desenho, gente, desenho. Para quem é psicólogo, cara, tem um teste de psicologia que é que a gente desenha uma pessoa, a casa e a árvore. Ele pega aquele teste e ele faz um estudo, entendeu? Da pessoa. Eu não sei aprofundar desse estudo, então eu não vou me aprofundar muito, mas ele faz esse estudo dessas três coisas, ele analisa, entendeu? A situação da pessoa. Então por que a gente não tem essas outras formas alternativas de tratamento também, entendeu? Cara, eu acho que também, já que a gente está falando de coisas para colocar lá numa proposta de intervenção, quem for puxar para esse tema, para esse eixo, né? É muito bom também colocar um filme que a Gabi até falou e que eu já tinha visto, que ele é perfeito, que é Patch Adams, eu acho que é assim que se pronuncia. Não sei, é com um ator incrível que infelizmente cometeu suicídio. Era o meu ator favorito, que é o Robbie Williams. E, gente, isso também já é um outro argumento para validar, né, a existência um outro repertório, que é, cara, é um filme que ele tenta curar as pessoas com um riso. Simples, são essas formas alternativas, né, que também já inclui para a proposta de intervenção. Cara, acho impressionante. E outra coisa... Pode falar. Não, é um comentário bem rápido, então você vai comentar. É só para falar que eu acho muito legal o que tu falou, Ana, agora, sobre se expressar não somente usando a própria voz, o que é uma coisa muito curiosa. Porque, sabe, eu conheço um filme que trata muito sobre a comunicação não utilizando a voz, que a própria protagonista é uma pessoa com problemas auditivos e também problemas de comunicação, porque ela não consegue falar. Ou seja, ela se comunica não pela voz, mas sim ela transmite pelas ações dela. Adivinha o nome do filme? É a própria metáfora com a questão da linguagem corporal. O nome desse filme, sabe qual é? Chuta. A Voz do Silêncio. Outra coisa. E se vocês não sabem, o nome em inglês desse filme é The Shape of Voice, ou seja, o formato da voz. Porque a voz, o formato dela, não é somente na questão audível, mas também em tua linguagem corporal, no que tu transmite, em como tu trata as pessoas. Por isso que a linguagem é uma coisa muito bonita.
Então, corretores de Nossa, sério, redação, se incrível. vocês virem esse tema repetido várias vezes em diversos textos, vocês já sabem quem fez. Exatamente. Vocês já sabem quem falou, né, Paulo? Vocês já sabem o autor. Se eu estivesse no dia da prova do Enem e não tivesse feito essa pesquisa toda, algumas coisas, lógico, eu já sabia, outras não. Por exemplo, essa lei que eu pesquisei bastante para chegar a essa lei. Mas se eu estivesse lá no dia da prova e fosse fazer a redação, eu abordaria muito a questão da quarentena, entendeu? A questão do isolamento social, como isso nos prejudicou, as aulas, a distância, a falta de contato com as pessoas, porque isso faz muita falta. De verdade, eu fui muito prejudicada por isso, apesar de eu não ser a pessoa que mais amigos do mundo. Os problemas familiares também. Eu já citei essa parte mais, a questão do preconceito com as doenças mentais, e terminaria de qualquer jeito com a frase do Miguel Cervantes, porque eu já sabia essa frase. A frase é a seguinte: não existe maior loucura no mundo que um homem entrar no desespero. O desespero das pessoas, entendeu? De saber de não saber o que vai acontecer amanhã. A questão de ser tão imprevisível, entendeu? Porque você vai numa quarentena, cara. Ninguém sabe se vai acabar a pandemia ou não. Alguém tem mais algum repertório para falar, assim? Cara, eu vou falar alguns só, porque senão vai ficar muito longo. Mas eu não vou explicar. Eu só vou meio que falar e falar, tipo, bem brevemente alguns que... Um que eu vi hoje, que eu acho muito bom, que ele fala sobre estresse pós-traumático, que é o Sniper Americano. Eu não terminei o filme, mas, cara, é um filme muito pesado, assim. E se você quiser relacionar como as coisas que acontecem na tua vida, como as coisas que acontecem no mundo interferem na tua vida, que foi o que aconteceu com o personagem principal, isso é um bom... Enfim, quem quiser usar esse eixo temático por algum motivo. Tem também... Influência na saúde mental, né? E também mano, esse é um filme tão bom que você pode usar ele não só nesse eixo, né? Assim como várias outras obras. Mas ele tem várias... Nossa, se for bem fragmentado, dá super em vários eixos. Também tem o Alienista, que é um conto do Machado de Assis, que, cara, ele trata sobre a loucura do Simão Bacamarte. Enfim, leia o conto, que é um conto que você termina cedo. Não se preocupe, não vai demorar. Leia que tu procura o nome do cara lá e tu acha. E, enfim, louco, falava que as pessoas eram loucas, que eram loucas. Enfim, morreu, dando spoiler aqui. Morreu, solitário, louco, na própria loucura que ele dizia que atormentava os outros, era que ele atormentava a ele, só que ele não percebia. E as outras são séries adolescentes que, cara, assim, eu acho que quem não viu deveria ver, porque se encaixa em muitos temas. Sério, mano, tu consegue fazer isso aqui com qualquer redação, na moral. Que é O Preço da Perfeição e aquela outra, Euphoria, alguma coisa assim. Eu não sou, né, fluente em inglês, mas dá pra entender, porque essa série é Vamos falar Euforia. Bora falar Euforia. Isso, a portuguesa. Euforia. Isso aí. A língua portuguesa outra série também é Glee, e trata os muitos. Atypical também, que trata do autismo, né? Gente, Peaky Blinders, o estresse pós-traumático do Tommy Shelby. Ele tem problema mental? Eu nem sei, cara. Ele tem? Gente, ele não tem. Me desculpa. Cara, ele tem estresse pós-traumático. Isso é... eu nunca vi a série, é só por isso. Tá, sim. O estresse pós-traumático. Gente, assistam Peaky Blinders, é muito bom. Não só pela questão do estresse pós-traumático do Tommy Shelby, mas é uma série incrível porque... para quem é do mundo dos negócios, para quem quer escrever, não só você pode pegar essa série e falar sobre outros repertórios que estão da Segunda Guerra Mundial também, quebra da Bolsa de Valores de Nova York, dá para tirar vários repertórios de Peaky Blinders. Realmente, cara, é muito interessante essa questão de estresse pós-traumático, que, tipo, ela também pode ser em um nível um pouco mais, eu não diria leve, mas um nível mais controlado, como, por exemplo, a fobia social, ansiedade social, que são temas, assim, muito interessantes. E eu queria, tipo, trazer um assunto aqui que eu queria... eu não sei se, sei lá, porque, tipo, eu acho que as minhas amigas aqui, elas não curtem muito
tópico, mas eu acho que eu gostaria de trazer aqui porque eu acho que faz parte do que eu assisto, que é, tipo, a obra Mob, que eu acho que, tipo, ninguém viu aqui, mas ela trata muito sobre a cidade social, porque é o seguinte, é um garotinho que ele é muito comum, só que esse garotinho, ele tem poderes telepáticos, só que ele não pode liberar esses poderes, porque senão ele tem medo de machucar as pessoas. Então, ele vai controlando esses poderes e colocando para dentro de si. Só que esses poderes são proporcionais às suas emoções. Então, ao mesmo tempo que ele tenta controlar os poderes, ele está controlando as emoções dele. O que faz ele pensar de si mesmo e das outras pessoas pensar dele que é uma pessoa vazia. Que, na verdade, ele só está tentando não ser uma pessoa ruim o tempo todo. O que toda série, tipo, é só uma metáfora, às vezes, muito mais direta do que eu tô falando para fobia social. De que ele tem medo do que as outras pessoas vão julgar ele tem medo dos poderes dele. Ou seja, medo dos próprios sentimentos dele. Tanto que é nos dado uma porcentagem ao longo da série de quanto está o nível de poder dele acumulado. Mas, na verdade, aquela porcentagem, ao mesmo tempo, é uma porcentagem da intensidade das emoções que ele está sentindo. Até o momento em que ele chega a 100%, quando ele extravasa, ele estoura. Quando ele tem uma crise de ansiedade, que no caso é tratada como um extravasamento de poder. E eu acho, tipo, isso muito bonito, que as pessoas ignorem isso. Mas eu acho Incrível, que gente, essa ela é muito série. boa pra gente poder Muito boa entender. mesmo. Como é o Pra nome, Paulo? gente... Repete aí. Desculpa. Mob. É bem simples. Mob. M-O-B. Sim, e outra coisa, você consegue entender o lado da outra pessoa, sabe? Não julgue antes de, sabe, tentar se colocar. A questão da sociedade de julgar muitas essas pessoas, entendeu? O preconceito mesmo. Então, eu escolhi o Michel Foucault para falar um pouco dele, porque ele faz uma genealogia de como a loucura é tratada pela sociedade. Então, eu já falei um pouco dele, assim, antes, mas ele vai retratar a loucura como uma construção social, como parte da cultura. Então, ele vai analisar como o louco era visto na Idade Média, na Idade Antiga e na Idade Moderna. Então, eu trouxe a Idade Moderna, que é quando o louco era considerado um isolado, desde já, né? Um isolado, um excluído, como se o padrão que aquela sociedade estivesse criando era a única coisa certa. Qualquer coisa que desviasse daquilo que era dado como certo era errado e, portanto, excluído e marginalizado. E também, na época contemporânea, que você vai encontrar o Iluminismo, a Revolução Francesa, movimentos que abordam a liberdade, a razão como bem supremo, o louco vai ser visto nesse momento como uma contradição, como também um desviado da sociedade e também uma ameaça à razão, ao status quo que aquela sociedade tinha construído. Mas a gente pode analisar essa sociedade também como uma contradição, porque você vai ver os lemas da Revolução Francesa era liberdade, igualdade, fraternidade. Então, cadê a fraternidade nessa sociedade em relação às pessoas que não se encaixavam naquele padrão, que já é errado existir um padrão em uma sociedade que prega a igualdade. E nesse período também é quando surge a psiquiatria. Então, o louco para de ser um problema na sociedade em si, para ser um problema médico, um problema científico. E aí vai surgir os hospitais psiquiátricos, e que vão ser uma ferramenta de institucionalizar essas pessoas e mantê-las confinadas para não desestabilizar aquela sociedade. E era isso que eu queria falar. Eu achei muito bonito o que tu falou, Gabriel. Muito interessante e informativo também. E isso também, eu linkei que aquelas vanguardas que a gente falou no início, por exemplo, o dadaísmo, essas coisas, elas surgiram para romper com o nosso conceito do que seria real ou não. Com aquelas obras surrealistas, elas perguntam de fato, o que é loucura, entendeu? O que faz uma pessoa ser de fato louca ou não? Outro pensamento que, eu lembrei aqui de Salvador Dali, adoro. foi, o Salvador Dali é um exemplo. Oi? Sim, com certeza, o cara é lunático. A percepção, é a frase a percepção é uma alucinação controlada extremamente. É uma frase do Roger N. Shepard. Ele fala que, por exemplo, a nossa percepção de realidade, de consciência, construção, é tudo uma construção, entendeu? Então, mesmo uma coisa que é fora da normalidade, não é de fato uma coisa
100% estranha, porque não existe, de fato, um padrão correto. Só existem diferentes formas de conseguir se ver em diferente ponto, entendeu? A questão do ponto de vista. Nossa, eu amei o que tu falou agora. Ah, tá. Sim, Poeta, foi muito por bom, isso que você realmente. não ama o que ele fala. Gabi, seguinte, eu vou falar um negócio. Se vocês quiserem, podem cortar essa parte, porque é uma parte muito filosófica, é muito filosofia of life. Ela liga muito para a parte do Emile Durkheim, sociólogo, um dos meus sociólogos favoritos. E também algumas partes da filosofia que eu não lembro quem são essas pessoas, os filósofos que falam sobre isso, mas se eu não me engano são os clássicos. E a questão de tudo isso, as pessoas que têm esses problemas mentais saírem da concepção da sociedade do que é felicidade. Porque a sociedade, a razão, tudo isso não é criado nada mais, nada menos do que para a sociedade, as pessoas a atingirem a felicidade. Porque, querendo ou não, a finalidade de todo mundo na vida, você escolher uma profissão, querer viver bem, ter saúde, é para você ser feliz, entendeu? A felicidade é o que todo o ser humano busca. E quando você vai falar sobre saúde mental, sobre o ideal que você não conhece, uma coisa que você não viveu, você tem medo daquilo e daquilo atingir sua felicidade, e isso vai gerar uma ignorância, um preconceito. Cara, eu entendo isso aí. Faz sentido? Total. É tipo aquele pessoal que fala assim, parece muito clichê, muito bosta. Opa, não sei se pode falar isso aqui. Parece muito não tão interessante, que é aquele ditado que é tipo, os caras eles tinham medo da chuva e os outros enquanto se divertiam dançando nela, entendeu? Isso é uma frase que eu vejo muito, principalmente que eu vi no canal Quebrando a Caixa. Ele faz vários vídeos assim, acho que é de ensaio, falando sobre isso. Eu amo esse canal. Eu sempre fico meio pensativa depois que eu vejo os vídeos, eu amo. As reflexões sobre, tipo, a gente aprender a como saber viver, entendeu? Que a vida é tipo isso, não saber como aguentar as tempestades, mas como saber dançar na chuva. Dançar na chuva, sim, eu já vi essa frase várias vezes. Chega a arrepiar aqui, mano. Isso é incrível, cara. É a questão de você ter conhecimento para você resolver seus problemas, entendeu? E não você ficar reclamando da vida, entendeu? A Gabi tá num nível... É essa a filosofia dele. Oi? Isso não vai aparecer, mas a Gabi tá num nível que ela tá começando a desenhar um monte de coração, botando um monte de ponto de interrogação aqui, um monte de reta. Eu tô vendo. Alguém tem alguma consideração final para esse tema tão polêmico? Tá, mas aí tu muta o Paulo. Eu já ia falar. Aí tu muta o Paulo, porque senão o Paulo fala. A minha consideração final é que existe uma obra muito importante que pode ajudar vocês a compor seu repertório, assim como entender esse tema. Sabe qual é o nome dela? Eu vou dar uma dica. Todo mundo junto. 1, 2, 3. A voz do silêncio. Voz do silêncio. A voz do silêncio, né? Sabe por que eu não disse? Sabe por que eu fiquei em silêncio? Eu lembrei. Por que tu ficou em silêncio, Paulo? Porque essa é a mensagem do filme. Eu quero transmitir as coisas, não só pela minha voz. A voz do silêncio. Assista esse filme, cara. Antes de acabar, vocês acham que seria bom eu falar da questão da metamorfose do Kafka? Porque eu sei... Alguém já leu? Não. Já. Porque a gente pode, sem querer, encaixar nesse tema, apesar de não ter nada a ver quando você vê o lado do Kafka político, entendeu? Porque aquele livro é meio político. É a questão do cara ficar doente, virar uma coisa que os pais dele não esperavam, uma coisa que não era mais útil para eles, e eles pegarem e jogarem fora, entendeu? Tratarem como um animal. Isso é o que fazem, por exemplo, no que tu falou de Barbacena, sabe? É a questão de como aquela pessoa não é mais útil para a sociedade, ela é jogada fora, entendeu? Como ela não é mais útil naquela sociedade, ela não vai mais dar dinheiro. E não é isso, entendeu? A gente tem que ter a visão de que a gente vai tratar essas pessoas e vai reinseri-las na sociedade. Que é essa visão que falta para muita gente. Eu já ia me esquecendo, mas eu preciso falar uma coisinha rápida, super rápida. Cara, escute a música Amarelo do Emicida, porque aquela música é uma porrada a cada letra. A cada letra da música, tu vai sentindo um choque que, mano, meu Deus, só joga no YouTube. Só vai. Não, agora pra acabar, eu quero que Ai, meu Deus, meu coração. recite esse poema
Eu sei por que a Recite. Gabi quer, eu sei por que a Gabi quer que eu recite, pra que tenha outros e pra que chame o público com a minha voz angelical. Tudo bem, Gabriela? A sua voz de sereia, né? Pra Claro, encantar claro, os essa é outros. exatamente a minha intenção. Cara, é que meu nome é Isadora Mar, Mar de sereia, porque eu encanto com a minha voz. Então, Gente, só uma coisa. Sabe que É, as eu sereias posso... matavam, né? As pessoas, mas as sereias eram essa parte a Disney não contou. Eu preparando a minha garganta e vocês preparando os seus corações. Tá, vai. Acróbata da dor. Eu acho acróbata mais bonito que acrobata, então. Gargalha, ri, num riso de tormenta, como um palhaço que, desengolçado, nervoso, ri, num riso absurdo, inflado, de uma ironia de uma dor violenta. Da gargalhada atroz sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionando, salta. Gravote, salta clown, varado pelo estretor dessa agonia lenta. Pedem-te bis, e um bis não se despreza. Vamos, retesa os músculos, retesa nessas macabras piruetas de aço. E embora caias sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue estuoso e quente, ri, coração tristíssimo palhaço. Obrigada. No final, posso falar só mais um pouquinho de A Voz do Silêncio, que eu lembrei de uma cena que eu queria falar depois. Não, cara, não. Meu Deus. Por favor! Bota o Paulo falando um podcast sozinho sobre